Gênesis capítulo 2, o tema dessa mensagem é O Jardim do Éden, parte 2 e última parte, se Deus quiser. Comecei domingo passado de manhã e pretendo concluir agora. Leia versos 4 a 14. Leia com fé e com atenção a palavra de Deus. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas, verso 6, uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía, verso 10, um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, e também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O pessoal da Libras agora vai ter que lutar, né? O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Só até aí a gente vai ler. Deus seja louvado pela leitura da sua palavra. Estamos considerando, quando tenho a oportunidade de lhes falar, o livro de Gênesis, capítulos de 1 a 3. A gente está fazendo isso sequencialmente, e nós chegamos aqui agora nessa descrição importante, que é a descrição do Jardim do Éden. Por que esse tema, esse livro, esse assunto é importante? Porque Gênesis é o livro das origens. E, de certa forma, Gênesis descreve a intenção original de Deus. Se a gente lê, por exemplo, passagens onde os fariseus iam, por exemplo, atacar Jesus, pegar Jesus tentar pegar Jesus numa armadilha teológica, Jesus sempre voltava para Gênesis. Como foi que Deus quis no início? Ele perguntava. Porque o padrão está aqui. E assim nós podemos então perceber um pouco daquilo que é a vontade de Deus, o plano original de Deus para a nossa vida. Na semana passada, só a título de recordação, nós falamos que a estrutura de Gênesis é a estrutura das gerações, irmãos. Gênesis é um livro que conta a história de 10 gerações até chegar, finalmente, no povo de Israel. Então, esse é o propósito de Gênesis. Então, tem a geração dos céus e da terra, capítulo 2, de Adão, capítulo 6, de Noé, capítulo 9, de Isaac, capítulo 31, Esaú, capítulo 37, Jacó, José, também no capítulo 37. Então, nosso texto é a primeira geração, a geração dos céus e da terra. E a gente já falou 3 coisas. Que o Jardim do Éden, aliás, 2, né? Não deu tempo de falar a última. O Jardim do Éden é onde Deus trabalha em parceria com o ser humano. A gente vê aqui que Deus criou o ser humano para ser um participante com ele da sua obra, do seu trabalho. O homem é chamado a trabalhar junto com Deus, para a glória de Deus, no jardim. Aquele problema que a gente comentou, que está lá no versículo 5, o campo não tem planta, não tem erva, ainda é de certa forma uma espécie de deserto. Deus, claro, poderia fazer tudo sozinho, mas o texto diz, ainda não havia homem para lavrar. Então Deus vai mandar a chuva, mas o ser humano vai lavrar a terra. Porque no propósito inicial de Deus, Deus queria que a raça humana participasse com ele da sua obra. Você foi criado e foi chamado para participar. E não só desfrutar. Por que Deus fez isso? Porque Ele precisava da nossa ajuda? Ora, é claro que não. Deus fez isso porque o prazer, o deleite é maior quando você tem o privilégio de participar da bênção da qual você desfruta. Você sabe o que eu estou falando? Essa igreja aqui é uma igreja antiga, graças a Deus o Senhor a tem preservado, e eu tenho o privilégio de conviver com muitos irmãos que estão aqui há muito mais tempo do que eu. E é muito legal que eles sempre comentam com muita alegria quando a gente conversa a respeito da forma como eles participaram da obra de Deus na igreja no passado. E aí eles vêm à igreja hoje, com a graça de Deus caminhando pela fé, e eles se alegram,
porque eles sabem que eles têm participação nessa obra. Essa é a bênção que, de certa forma, a gente vai ter lá no céu. A gente vai poder olhar para pessoas que se converteram e foram salvas e estarão lá, e a gente vai poder dizer, eu fiz parte dessa obra, porque eu evangelizei, porque eu orei, porque eu preguei, porque eu servi. Certamente, o deleite é maior quando a gente participa. E Deus quer que você, então, seja um participante da sua obra. Falamos já também, já só uma recapitulação. Essa recapitulação é desse tamanho, né, irmãos? Imagina a mensagem, né? Fica aí comigo, tenha fé. Aquele relógio ali está endemoniado, tá, irmãos? Eu não vou ficar olhando para ele, não. Tenha fé. Uma outra verdade importante é que o ser humano, sendo chamado para cultivar, sendo chamado para lavrar, nos ensina que para a gente colher as bênçãos de Deus e desfrutar dos seus benefícios, é necessário também que a gente aprenda a ser cultivadores. Seu casamento não vai funcionar se você não cultivar. Sua casa não vai ser boa, agradável de se viver se você não cultivar. Seu trabalho não vai ser um lugar melhor. A sua igreja não vai ser a igreja que você quer se você também não investir nela. Você sabe que uma das coisas que o pastor mais ouve na vida é reclamação, né? Sempre tem alguém insatisfeito com alguma coisa. É normal. E tá certo. Mas a pergunta que eu queria fazer para você quando você estiver insatisfeito com as coisas é: o que eu estou fazendo para ajudar a melhorar isso? Essa pergunta é importante. E você tem que fazer ela para si mesmo com muita honestidade, com muita humildade também. A outra coisa que a gente viu, e foi a última, é que o Jardim do Éden é o lugar da comunhão com Deus. Então veja, Deus quer o nosso trabalho, mas não só o nosso trabalho. Deus quer primeiro o nosso coração. E o Éden é Deus nos convidando para ter comunhão com Ele. A Bíblia diz que o ser humano é formado por Deus. Formado traz a ideia de um artista que está fazendo, que está moldando algo. Um oleiro que está moldando um vaso, por exemplo. E ele então coloca o ser humano no jardim. A partir de agora, eu quero destacar mais algumas lições valiosas nessa passagem. A primeira delas, como eu acabei de dizer, Deus formou o homem do pó e o colocou no jardim. Quem é o ser humano? É pó moldado por Deus. Eu queria compartilhar com os irmãos, eu falei um pouco semana passada, mas eu queria falar mais. Em outros livros da Bíblia, nós vemos essa imagem do homem sendo erguido por Deus, por assim dizer, a partir do pó da terra. Os autores bíblicos usaram essa linguagem aqui para aplicar a outros contextos, que certamente se aplicarão a você e a mim. Então eu quero tentar mostrar isso para você. Olha, por exemplo, 1 Reis, capítulo 16, verso 2, é Deus dizendo, ele fala assim: elevei-te do pó e te estabeleci chefe sobre o meu povo Israel. Mas tu imitaste o comportamento de Jeroboão e levaste Israel, meu povo, a cometer pecados que me irritam. A ideia dessa passagem aqui é que ser levado do pó significa ser tirado da escravidão e ser promovido a uma posição de nobreza, a uma posição de reinado. Deus tirar alguém do pó significa Deus libertar da escravidão e conferir-lhe um papel no seu reino. Certamente isso se aplica a você e a mim. Num certo sentido, se você já creu em Jesus, Deus também te elevou do pó. E a partir do pó está fazendo a obra na sua vida. 1 Samuel capítulo 2, verso 7 e 8. É o Senhor quem empobrece e enriquece. É Ele quem humilha e quem exalta. Ele levanta do pó o fraco e do monturo o indigente, para os fazer assentarem-se com os nobres e colocá-los num lugar de honra, porque ao Senhor pertencem os fundamentos da terra, e sobre eles Ele colocou o mundo. Olha essa expressão, Ele levanta do pó o fraco para os fazer assentarem com os nobres. Ser elevado a partir do pó significa ser fortalecido depois da fraqueza. Se Deus nos fez do pó e nos levanta do pó, os autores bíblicos estão dizendo, isso significa que se você está fraco, cansado, o Senhor te renova as forças. Ele pode, mais uma vez, fazer isso na vida dos que são dele. Você é pó, mas você também era no começo. E Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida e você se tornou alma vivente, assim com Adão no Éden. Mas é assim conosco, quando nós também, por vários motivos, irmãos, voltamos para o pó.
Esse mundo é um mundo difícil de viver. E nesse mundo a gente cansa, porque os desafios são muitos. Mas a Bíblia diz que o Senhor fortalece aqueles que estão fracos. Ele levanta os que estão caídos. E certamente, se Ele te trouxe aqui para ouvir essa palavra, talvez seja porque Ele quer começar a renovar suas forças no Senhor. Creia nisso. Salmo 113, verso 7. Ele ergue o fraco do pó, tira o indigente do lixo e o faz sentar-se com os nobres ao lado dos nobres do seu povo. Mesma coisa. Isaías 26. Os teus mortos tornarão a viver, os teus cadáveres ressurgirão. Desperta e canta, vós os que habitais do pó, porque o teu orvalho será um orvalho luminoso, e a terra dará luz às sombras. Último verso, irmãos. Muitos dos que dormem no solo poeirento, no solo do pó, vão acordar, uns para a vida eterna e outros para o horror eterno. Isso é Daniel capítulo 12, versículo 2. O que significa dizer que Deus nos faz do pó? Significa dizer que Deus nos exalta depois da humilhação. Significa dizer que Deus nos fortalece depois da fraqueza. Significa dizer que Deus nos dá vida mesmo depois da morte. Significa dizer que Deus nos liberta e nos coloca junto com os nobres, mesmo depois da escravidão. Irmãos, essa não é a realidade de todos aqueles que já creram em Jesus? Nós éramos escravos, mas fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas Ele nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nós somos muito humilhados nesse mundo, mas a Bíblia diz: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, te levante do pó. Então a gente pode crer nisso. Deus não deixa no pó aqueles que são dele. Ele vai nos levantar para fazer a sua obra. E uma outra coisa relacionada a isso é que Deus faz o homem do pó. E eu queria muito que você prestasse atenção nesse versículo, a partir do versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, que eu acabei de falar. Lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. O homem passa a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Atenção. Adão não foi criado no jardim. Você percebeu isso? Não, está claro no texto. Ele foi criado em algum lugar e Deus coloca ele dentro do jardim. Não é que Adão descobriu o jardim. Não é que Adão já nasceu dentro do jardim. Não é que Adão tinha um GPS e foi guiado até chegar no jardim. Não é que Adão mereceu entrar no jardim de alguma forma. Ele foi introduzido lá por Deus. Bem, o fato de Deus ter colocado o homem no jardim sugere que Deus é quem toma a iniciativa na relação conosco. É Ele quem vem ao nosso encontro. É Ele quem nos coloca na sua presença e faz com que a gente possa desfrutar das suas bênçãos. Irmãos, naturalmente, ouve o que eu vou te dizer aqui, uma coisa muito louca, agora você vai assustar. Posso falar? Sempre que eu falo isso, vocês ficam assim, né? Eu já percebi. Mesmo que Adão não tivesse pecado, ele não conheceria a Deus, se Deus não se revelasse a ele. Eu vou repetir isso que eu falei para você. Mesmo que Adão nunca tivesse pecado, ele não conheceria a Deus, a não ser que Deus se revelasse a ele, por um motivo. Deus, meus irmãos, é elevado, é soberano, é transcendente, é maior. É impossível que nós, mesmo com todas as nossas forças, consigamos com a nossa mente, nossos sentidos, contemplar a grandeza de Deus. Ele é o Criador. Nós somos criaturas. Se não fosse Deus, se Adão simplesmente acordasse, sem pecado, perfeito,
mas Deus não aparecesse para ele de alguma forma, Adão nunca o conheceria. Então, desde o início, isso aponta para o fato de que Deus precisa vir ao nosso encontro. Ele precisa amoldar-se às nossas capacidades. Ele precisa se acomodar às nossas condições para que nós possamos então conhecê-lo. Mesmo antes do pecado, Deus já tem que se adaptar à nossa realidade. Sabe quando a gente conversa com criança pequena, com bebê? Existe um dispositivo nas nossas cordas vocais, eu não sei se você sabe disso, foi Deus que colocou lá na criação. Que quando a gente fala com o bebê, a nossa voz muda imediatamente. Você já viu? Estou conversando com o pai aqui, com a mãe, falou: ô minha irmã, e aí, como é que tá? A gente faz isso. Por que a gente faz isso? Por que quando uma criança da igreja vem conversar comigo, normalmente a minha tendência, e eu creio que a da maioria dos irmãos também, é a gente se abaixar para se colocar na altura dela? Por que a gente limita o nosso palavreado para a gente tentar usar as palavras mais fáceis possíveis para que elas possam entender? A gente faz isso porque a gente que é adulto tem um vocabulário muito maior, a gente é maior em termos de estatura também, mas a gente quer se comunicar com elas efetivamente. Então a gente se abaixa e se coloca, de certa forma, na mesma condição. Foi isso que Deus fez desde o começo. Então, meus irmãos, isso aponta para o fato, quando Deus coloca o homem no jardim, não o homem entra por conta própria, ele não descobre o jardim por conta própria, ele não conhece a Deus por conta própria, ele é trazido por Deus à sua presença. É porque o ser humano, por conta própria, jamais teria condições de descobrir a Deus. Se o homem perfeito não teria condições, imagina depois da entrada do pecado no mundo. Impossível. Então Deus se revela a todos nós. Deus coloca o homem no jardim e isso aponta para a salvação que é totalmente pela graça de Deus. Não foi Adão que achou o jardim, mas ele foi colocado lá por Deus. Irmãos, é a mesma coisa na vida de todo crente. Eu sei que você acha que foi você que encontrou a Deus, mas na verdade foi Deus que te encontrou. Seu coração, o meu coração, outrora, especialmente por conta do pecado, era trevas. Nós não tínhamos condições, nós estávamos cegos, nós éramos mortos em delitos e pecados. E mesmo quando nós falávamos de Deus, ou pensávamos em coisas religiosas, normalmente era um Deus formado à nossa própria imagem, que servia para servir os nossos próprios interesses humanos. Mas enquanto nós estávamos naquela condição, Deus olhou para nós e teve misericórdia e disse: assim como eu fiz no jardim, eu vou colocar ele na minha presença. E de alguma forma ele veio ao nosso encontro. E quando ele olhou para o nosso coração que era trevas, ele disse: haja luz. E você viu. Na verdade, ele sequer disse haja luz. Ele mesmo, diz a Bíblia, resplandeceu no nosso coração. E apaixonados pela sua glória, entregamos a ele a nossa vida. Ao Senhor pertence a salvação. Eu sei que você acha que foi você que veio. E foi você que veio. Mas por outro lado, você está aqui porque Deus te trouxe. Porque Deus te amou, te buscou, te conquistou, te atraiu, te salvou e colocou você definitivamente na presença dele. Louvado seja Deus. A ele toda a honra e toda a glória. Segundo lugar, irmãos, atenção para isso aqui, hein? O jardim do Éden não é só um jardim para a gente passear, brincar de pique-esconde no meio das árvores. Não era isso. O jardim do Éden é um reino e uma igreja. Ouve o que eu estou dizendo, vou repetir. O jardim do Éden é um reino e uma igreja. E agora eu vou explicar. Eu já falei para os irmãos semana passada que no mundo antigo, jardins normalmente eram construídos adjacentes a um espaço sagrado, a um templo. Isso era uma evidência da fertilidade, da beleza, da vida que resulta da presença daquele Deus. Jardins estavam vinculados com templos. Já preguei aqui na igreja em outra ocasião que os céus e a terra eram como se fosse um grande templo cósmico. E o jardim estava pegado ao templo. Por outro lado,
no mundo antigo, reis também construíam jardins adjacentes aos seus palácios. Lembra de Nabucodonosor falando dos jardins suspensos da Babilônia, por exemplo? Claro que eles faziam isso porque os reis se consideravam representantes dos deuses. Então eles desfrutavam de algumas prerrogativas que os deuses desfrutavam supostamente. Ora, pense comigo. Isso aqui tem aplicação para a sua vida agora, tá bom? O pastor Luciano estava pregando hoje cedo aqui sobre as sagradas letras, Antigo Testamento. E como Jesus está no Antigo Testamento o tempo todo e a gente muitas vezes não vê. Está aqui também, estou te mostrando. Ora, quem mora em templos são sacerdotes. Você concorda comigo ou não? E quem mora em palácios são reis, os nobres. Logo, nós podemos concluir que Adão, sendo colocado no jardim, era rei e sacerdote. E aqueles que morariam no jardim constituiriam então um reino sacerdotal. Ou eu vou falar com outras palavras, constituiriam então um sacerdócio real. Não sei se você já leu isso antes. Claro que você já leu, porque a gente leu hoje no culto. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, reino de sacerdotes. Então a humanidade era um reino, o reino de Deus. Mas não só um reino de sacerdotes. Sacerdotes e reis. Fica comigo aí, não dorme não, isso aqui é interessante. Bem, essa figura, irmãos, de rei e sacerdote era comum na mente do Antigo Testamento. Você deve se lembrar, você que está mais acostumado com a Bíblia, de um camarada chamado Melquisedeque. Abraão pagou o dízimo para Melquisedeque depois que ele venceu aqueles reis, aquela coalizão de reis que haviam levado inclusive seu sobrinho. Então, Melquisedeque era rei sacerdote. Mas, irmãos, nós que fomos criados para ser um reino sacerdotal, perdemos esse privilégio quando a gente foi expulso do jardim. E isso é tão grave que Deus não permitiu que ninguém mais no Antigo Testamento fosse rei e sacerdote ao mesmo tempo. Deus dividiu dessa maneira. Os reis descenderiam da tribo de Judá. Você lembra disso? Os sacerdotes descenderiam da tribo de Levi. Havia no Antigo Testamento profetas e sacerdotes. Havia no Antigo Testamento profetas e reis. Davi, por exemplo. Mas não houve ninguém no Antigo Testamento que foi rei e sacerdote ao mesmo tempo. Porque Deus vetou esse acesso. A gente tem exemplo de gente que tentou. O Saul tentou ser rei e sacerdote. Deus tirou o reino dele. Uzias tentou ser rei e sacerdote. Deus fez uma lepra nascer na testa dele. Isso é real. Mas, irmãos, eles não podiam fazer isso. Mas Jesus fez. Quando Jesus veio, ele veio para ser rei, profeta e sacerdote. É por isso que ele é o Cristo. E ele inaugurou um novo jardim, por assim dizer, aonde nós também seremos de novo um reino sacerdotal. Abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse, capítulo 1, e veja como a Bíblia termina. Já vou te falar o que significa para nós, mas eu preciso te argumentar biblicamente o que a gente está vendo aqui. Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Eu vou ler versos 5 e 6, tá? Olha, é o apóstolo João aqui se apresentando, e ele fala, da parte de Jesus Cristo, Apocalipse 1, 5. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Olha agora, por favor, capítulo 5, ainda em Apocalipse, versículo 10. Um pouquinho mais para frente. Vou ler verso 9 e 10. Entoava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão
sobre a terra. Aquilo que Deus intentou lá no Éden se cumpre no Apocalipse. Em Cristo fomos constituídos sacerdócio real. E nós vamos reinar com Ele. Tá bom. Daí, pastor? E daí, irmãos, que a Bíblia diz que vocês que creram reinarão com Cristo e realizarão serviços sagrados. Que era isso que o sacerdote fazia. Ele realizava serviços sagrados. Bom, hoje a gente já vive isso. E a Bíblia fala de 5 sacrifícios que nós, como sacerdotes do Senhor, devemos oferecer. Agora eu vou mostrar isso para vocês aqui, a aplicação para a sua vida. Primeiro, a Bíblia fala que a gente precisa oferecer sacrifício do corpo. Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Filipenses 4,18 fala que nós devemos apresentar, eu vou tocar nesse assunto, pastor Luciano, os nossos bens materiais como sacrifícios a Deus. Filipenses 4,18. O texto lá diz que os filipenses, mesmo em muita pobreza, eles mandaram uma oferta para o apóstolo Paulo, que chegou para o apóstolo Paulo como uma oferta suave, agradável a Deus. Então, quando a gente oferta, não pode mais, né? Diz que é proibido falar de dízimo e oferta, né? Estou falando. Você deve levar em consideração, na administração dos seus bens, abençoar a obra de Deus e os servos de Deus. Claro, você sabe muito bem do que eu estou falando. Isso não significa abençoar para os pastores ficarem ricos, milionários, andarem de carro importado, etc. Mas significa que nós temos que nos preocupar com a manutenção daqueles que ouviram o chamado de Deus e estão fazendo a sua obra. Abençoar a igreja de Deus e os servos de Deus é oferecer a Deus um serviço sacerdotal. Isso é sagrado. Deus quer que você leve isso em consideração na administração dos seus recursos. Outro sacrifício que a Bíblia diz: você como sacerdote oferece sacrifício de louvor. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Ofereçam, pois, a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o nome de Jesus. Então, quando nós estamos louvando, nós estamos oferecendo a Deus um sacrifício. É um serviço sacerdotal, que só o povo de Deus pode fazer, porque é fruto de lábios que confessam o nome de Jesus. Ouve aqui o negócio que eu vou dizer. Incrédulos não louvam, ainda que eles estejam cantando um louvor. Quem louva é quem confessa o nome de Jesus. Então, quando você veio para o culto e você louvou o Senhor, às vezes a gente fica pensando assim, não, a gente coloca isso aí só porque os pastores inventaram, porque a música atrai as pessoas. Não, Senhor. A música é um elemento de culto porque é um sacrifício que nós, como povo sacerdotal, juntos oferecemos a Deus. Hebreus capítulo 13, 16, outro sacrifício, a prática do bem. E o último, a mútua cooperação. Então, quando nós servimos aos outros fazendo bem, nós estamos, no fim das contas, oferecendo a Deus um sacrifício. Um serviço sacerdotal. Então, como sacerdotes que somos, um reino de sacerdotes, oferecemos a Deus a nossa vida, nossos bens, nosso louvor, nosso serviço e a nossa comunhão entre os irmãos. Quando a gente coopera uns com a vida dos outros, nós estamos cumprindo o que diz a palavra de Deus. Então, leve isso a sério, porque foi isso que Deus intentou desde o começo. Um reino de sacerdotes. Em Cristo a gente vive essa verdade, porque Ele é o novo Adão que nos introduz mais uma vez na presença de Deus. Vamos terminar? A última coisa que eu queria falar sobre o Jardim do Éden está nos versículos 10 a 14. Os versículos 10 a 14 sugerem uma coisa muito legal. Que o Éden, ele ficava num lugar alto. E isso significa algo para nós. A partir do versículo 10, a gente tem as descrições
com os nomes dos rios que saíam do Éden. É um rio que se divide em 4. 4 normalmente é um número que tem a ver com totalidade. Quer dizer que aquilo que está saindo dali tem um alcance total da obra de Deus. A água normalmente, aqui pelo menos, pode significar a graça de Deus. Então o Éden era a fonte da onde saía, fluía graça para toda a terra. Tudo vinha a partir de lá. Mas é claro, a gente sabe que rio não sobe. Rio só desce. Então, se a nascente dos rios está lá, isso significa que aquele lugar é um lugar que está no alto. Se você ler Ezequiel 28, versículos 13 e 14, há um texto que inclusive parece ser atribuído até mesmo a Satanás, não vou entrar nesse mérito agora, mas o texto lá fala assim: estavas no Éden, o jardim de Deus. E aí depois, isso no versículo 13, aí depois no versículo 14 fala assim: você permanecia no Monte Santo. Porque o Éden ficava em cima do Monte Santo. Então, criou-se a ideia, desde então, irmãos, que o encontro com Deus acontece no alto dos montes. Pega essa visão aqui. Não vou mandar você subir no monte. Espera eu terminar de pregar. Na verdade vai ser o contrário. Eu vou te provar que você não precisa mais subir em monte nenhum para adorar a Deus, nem para Deus te ouvir. Eu vou te provar. Mas então se desenvolveu a ideia de que o encontro com Deus acontecia no alto. O homem precisaria subir o máximo que conseguir. Os montes normalmente eram a morada dos deuses, mesmo outros povos também acreditavam nesse tipo de coisa. E então Deus descia um pouquinho para poder encontrar com ele. A gente vê isso na Torre de Babel. Eles querendo construir uma torre para subir no lugar alto e encontrar com Deus. Moisés recebeu as tábuas da lei em cima do monte. Monte Horebe, o Monte Sinai. Jerusalém fica no alto do monte, o Monte Sião. O templo, então, fica em cima do monte. O salmista muitas vezes falava: quem vai subir a Sião? Porque o templo estava lá, no monte. A mulher samaritana pergunta assim: em que monte é para a gente adorar a Deus? Nesse ou naquele? E Jesus responde aquilo que a gente cantou hoje aqui, né? Nem nesse, nem naquele. Em espírito, em verdade. Mas a maravilhosa história do Evangelho, eu vou terminar com isso aqui, é que de fato Deus desceu um pouquinho. Mas, quando ele desceu, e ele olhou nos olhos dos poderosos, dos religiosos, daqueles que conseguiam subir no topo dos montes, ele percebeu que aquilo não era suficiente. Então ele continuou descendo. E ele desceu a ponto de se fazer um homem como nós. E ele desceu não só como homem, mas ele desceu mais um pouco. E ele se colocou na posição de servo. E ele se colocou não só na posição de servo. A Bíblia diz que ele se humilhou ainda mais. E ele desceu até a morte. E morte de cruz. Você sabe de que texto eu estou falando? Filipenses capítulo 2. Ele desceu até onde nem você quer descer. Nem eu quero descer. Para que finalmente então ele pudesse nos encontrar. Então a história da Bíblia não é a história da gente subindo para encontrar com Deus lá em cima. É a história de Deus descendo para encontrar com a gente aqui embaixo. E restaurando então a nossa vida, finalmente a gente poder ser colocado na sua presença. Irmãos, Deus deu o jeito dele para nos encontrar. E esse jeito que ele deu é um amor, revela um amor que constrange a gente. Ele não desceu só no topo do monte. Ele desceu até a sepultura, para que você e eu pudéssemos ter comunhão com ele. E você aí relutando para se entregar, né? Deus não está pedindo para você subir nenhum monte. Não está pedindo para você subir nenhuma escadaria de joelhos. Não está pedindo para você realizar nenhum tipo de sacrifício para impressioná-lo e ganhar um tipo de acesso a ele. Você não precisa mais subir, porque ele já desceu. O que você precisa fazer é entregar a sua vida aí mesmo onde você está. E entendendo que Jesus Cristo é Deus, que se fez homem e foi até a morte em nosso favor, no nosso lugar, para nos substituir, para que dessa maneira nós pudéssemos ser reconciliados com Deus, entregar para ele a vida. E em Cristo, o novo Adão, você volta para o novo Éden.
Você é colocado nos novos céus e na nova terra, onde habita justiça. Então, se você não creu em Jesus ainda, Jesus te amou tanto que fez isso. E o que você precisa fazer é crer nessa verdade e confessá-lo como seu Salvador e como seu Senhor, e você será salvo. Quero orar com você agora para a gente terminar. Então, se você puder, você pode, né? Claro que você pode. Vamos orar juntos agora. Leve esse momento a sério. E a gente vai terminar o nosso tempo aqui falando com o Senhor. Fica aí em postura de oração, se você puder fechar seus olhos mesmo, abaixar sua cabeça mesmo. Irmãos, assim como você está, ouça isso. Deus nos está moldando a partir do pó. Ele quer fortalecer você que chegou fraco aqui nessa noite. Quer vivificar você que talvez ainda esteja vivendo uma situação de morte em delitos e pecados. Quer libertar você e colocar você no reino dele, depois de você ter vivido como escravo do pecado e das circunstâncias por tanto tempo. Deus quer te introduzir na nova Jerusalém, a nova cidade, o novo Éden. E é Ele que é poderoso para fazer essa obra. Deus quer que nós juntos formemos um sacerdócio real, oferecendo a Ele serviços sagrados em todas essas áreas que eu mencionei. Finalmente, Deus quer que você saiba que você não precisa mais subir, porque Ele já desceu, e o que você precisa agora é entregar a sua vida, o seu coração, seja para a salvação, seja para Ele atuar nessas áreas todas que a gente mencionou. Então, se você está aí cansado, humilhado, escravizado, abatido, se você está se sentindo nesse momento no pó, saiba que Deus veio até você e Ele vem de novo para te levantar, para te fortalecer, para te ajudar, para te atribuir uma posição no seu reino e para que a sua vida seja útil, oferecendo serviços sacerdotais junto com todos os seus irmãos.